Olá, nesse vídeo da Synergis, que é uma consultora de software completa e parceira da ClickUp no Brasil, vamos ver como funciona a visualização de Gantt. O gráfico de Gantt, ou diagrama de Gantt, é uma ferramenta que te ajuda a planejar e acompanhar o progresso dos seus projetos. Ela foi criada por um engenheiro norte-americano chamado Henry Gantt e usado por ele para construir boa parte do sistema de estradas dos Estados Unidos lá nos anos 50, entre várias outras coisas. Resumidamente, é uma forma de organizar seus projetos em uma linha do tempo para conseguir acompanhar como ele está se desenvolvendo, principalmente em relação a tarefas dependentes, ou seja, que vêm uma depois da outra. Para entender na prática como isso funciona, vamos dar uma olhada nesse cenário de trabalho hipotético. Aqui nós temos uma lista de tarefas relacionadas ao projeto de construção de um edifício, em que cada tarefa é uma etapa maior do projeto: planejamento, pré-construção, construção e pós-construção. E cada subtarefa é uma parte menor. Por exemplo, dentro da etapa de construção, nós temos o trabalho de alvenaria do edifício. Perceba que as únicas informações que temos aqui é o nome da tarefa, os status a fazer em progresso e fechado, e as colunas de data inicial e de data final. As datas são indispensáveis porque é a partir delas que a gente vai conseguir criar o gráfico e acompanhar como o nosso projeto se desenvolve no tempo. É claro que na construção de um prédio não é possível fazer o acabamento sem ter feito a construção. Então as nossas tarefas estão em ordem e estão com dependências configuradas. A alvenaria, por exemplo, só pode ser iniciada depois que as fundações e estruturas do empreendimento forem terminadas. E ela está bloqueando o início das instalações hidráulicas e elétricas, que só vão começar a ser feitas quando a alvenaria tiver sido concluída, certo? Se eu tento concluir uma tarefa antes da outra, aparece esse aviso de dependência. Não é obrigatório ter tarefas dependentes para criar um gráfico de Gantt, nem ter subtarefas. Ele vai funcionar em outros cenários também. Mas queremos mostrar desse modo porque pode ser muito útil, dependendo do seu fluxo de trabalho, saber que você pode personalizar suas tarefas, suas atividades, considerando todos os detalhes delas. Ok? Muito bem, agora que já entendemos para que serve essa lista, como criar o gráfico de Gantt? Como se trata de uma visualização da ClickUp, nós vamos até Mais Visualização e escolhemos Gantt. Como todas as visualizações, nós podemos renomeá-las se quisermos. Do lado esquerdo, temos a nossa lista de tarefas e, na maior parte da página, o gráfico em si. Não está aparecendo nada além dessa linha, porque as nossas tarefas são longas e estamos com uma visualização semanal. Para mudar isso, vamos até aqui e selecionamos como queremos ver o gráfico. É como colocar e tirar o zoom da visualização. Se escolhermos ano por mês, já teremos uma visualização mais interessante para nós. Cada tarefa é representada por uma linha. Veja que aqui no mês de janeiro está a nossa primeira tarefa, de planejamento. Logo depois dela, a tarefa de pré-construção, a tarefa de construção e por aí vai. Nesse nosso projeto, como temos fases sequenciais, vemos uma cascata que leva do planejamento até depois da entrega. Sabemos rapidamente quando começa e quando termina cada etapa do nosso projeto. Agora, e aquelas subtarefas que vimos na lista? Na coluna do lado esquerdo, podemos expandir as tarefas para que apareça tudo o que está abaixo delas, tornando o nosso gráfico mais completo. Também do lado esquerdo, no botão de mais, podemos adicionar algumas informações que queremos ver junto do gráfico. Pode ser o caso de ver os responsáveis por cada tarefa, por exemplo, e a data inicial. Essas setinhas que ligam uma tarefa à outra mostram que elas são dependentes. E nós podemos criar dependências por aqui mesmo, de um jeito super fácil. É só aproximar o cursor de uma tarefa, clicar na bolinha que aparece do lado dela e arrastar até uma outra tarefa. Dessa forma, agora, eu tornei a tarefa de pós-construção dependente da tarefa de construção. Podemos fazer outras modificações nessa visualização, como, por exemplo, filtrar informações para ver somente aquilo que é importante para nós no momento. Se adicionarmos um filtro, onde o status da tarefa não é fechado, só vai aparecer aquilo que ainda está ativo, ou seja, que estamos fazendo ou que ainda faremos. As tarefas que já foram fechadas, com esse filtro, sumiram da visualização. Ao clicar no botão Eu, o usuário vê somente as tarefas atribuídas a ele.
E aqui no menu Mostrar, podemos escolher como colorir as tarefas, por exemplo, por status, em que verde é fechado, laranja é em progresso e cinza é a fazer. Se tiverem outros status no seu espaço ou na sua lista, com outra configuração de cores, eles aparecerão aqui. A partir do momento que você e sua equipe sabem o que significam essas cores, essa é uma forma bastante prática de bater o olho no projeto e entender tudo o que está acontecendo. Também no menu Mostrar, a função Caminho Crítico vai identificar dentro do seu gráfico quais tarefas podem ultrapassar o prazo final do projeto se forem reajustadas. Se houver dependência nesta tarefa, a tarefa anterior também é destacada. Isso nos ajuda a antecipar problemas. Já a função Tempo do Slack mostra quanto tempo uma tarefa pode ser prolongada sem afetar a próxima tarefa com a qual está relacionada. Isso já nos ajuda a prever flexibilidade e solução de aproveitamento do tempo dos nossos projetos. Também, aqui ainda no menu Mostrar, a função Dependências do reagendamento é muito interessante. Com ela ativada, se eu movo uma tarefa na linha do tempo, todas as tarefas seguintes são reagendadas automaticamente, respeitando a duração prevista para cada tarefa inserida anteriormente. A gente sabe que a gente planeja e nem sempre isso acontece, então no dia a dia é possível que a gente precise fazer alterações. Isso ajuda com que a gente não precise mudar as datas de tarefa por tarefa. Já nos 3 pontinhos, temos configurações básicas para todas as visualizações, para salvar as edições feitas automaticamente, para proteger essa visualização para que outros usuários não editem a forma como ela aparece, para torná-la privada só para você ou só para um grupo selecionado de pessoas, para torná-la padrão para todos os usuários, de modo que quando qualquer pessoa acessar essa lista, ela vai cair na visualização de Gantt, não na visualização mais comum de lista de tarefas, e para definir o modo eu como padrão, para que as pessoas vejam as tarefas automaticamente filtradas com base naquilo que elas precisam fazer, ou seja, tarefas que estão atribuídas a ela. É como se automaticamente esse botãozinho eu fosse pressionado toda vez que uma pessoa acessa o gráfico. Muito bem, esse é o gráfico de Gantt. Uma outra funcionalidade disponível na ClickUp é a linha do tempo. Ainda que sejam funcionalidades parecidas, o Gantt é muito útil para acompanhar o progresso de projetos, entender os cronogramas que você e sua equipe desenharam para determinado fluxo de trabalho e é especialmente funcional quando as suas tarefas são dependentes umas das outras, já que mostra de um jeito muito intuitivo quanto tempo dura cada tarefa, qual o sequenciamento entre elas e quanto progresso foi feito até agora. Aqui nós demos o exemplo de um fluxo de trabalho linear, em que uma tarefa vem depois da outra, mas você também pode configurar tarefas simultâneas, em que algumas são dependentes e outras não. Tanto a visualização de Gantt quanto a de linha do tempo são incríveis e devem ser usadas de acordo com a sua necessidade, com o seu fluxo de trabalho. Dá uma olhada no nosso vídeo sobre timeline e nos outros vídeos relacionados às datas dentro da ClickUp para você entender todos esses assuntos e poder fazer as melhores escolhas. A gente espera que esse conteúdo tenha sido útil para o seu trabalho. A Synergis é parceira da ClickUp no Brasil, então pode contar com a gente. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha por aí. Até a próxima!